Pessoal, agora a gente vai falar de Cuba. Cuba está passando por uma situação complexa. Tem um apagão no país que, na realidade, deixa 10 milhões no escuro e também tem um furacão, o furacão Oscar. A gente vai começar pelo, ah, desculpe, a gente vai começar pelo apagão e eu vou chamar Ivan Camargo, ex-reitor da UNB, atual diretor do Departamento de Engenharia Elétrica da UNB e doutor em Engenharia Elétrica pelo Instituto de Tecnologia, também da França. Ivan, eu não chamo ninguém de ex-reitor, não. Para mim, reitor é sempre reitor. Então, eu vou ficar chamando o senhor de reitor dessa universidade que eu tanto prezo e que eu tanto respeito. Muito obrigado aqui pela presença, Ivan Camargo. Eu que agradeço, viu? Prazer falar com você. E vamos lá, a gente tem um apagão em Cuba, que é um país que a gente sabe das dificuldades efetivas em relação a questões econômicas, o próprio bloqueio dos Estados Unidos. Como é que você está acompanhando e como é que dentro, especialistas aí nessa parte, né, de energia, elas veem uma situação dessa em Cuba? A gente passou aqui no Brasil há poucos dias, né, em São Paulo, com apagão. A gente também teve apagão ontem no Recife, com muitos prejuízos para a população. O presidente Lula chegou a fazer uma live com o Boulos, dizendo que ia ajudar os afetados pelo apagão de São Paulo. Mas isso em Cuba, eu imagino que ganha uma proporção inimaginável, não, professor? Você tem toda a razão. Energia elétrica hoje é imprescindível, né? Uma sociedade sem energia elétrica fica muito difícil de se viver. Passar uma hora sem energia elétrica é dificílimo, imagina 4, 5 dias. O drama é que manter um sistema elétrico funcionando exige muito trabalho. Não é fácil manter, porque você precisa o tempo todo estar equilibrando a quantidade de geração com a carga. Então, é o trabalho do operador do sistema, é um trabalho de engenharia bastante delicado. E quando você tem restrições operativas, como está acontecendo em Cuba, tem duas restrições, né? Uma é falta de combustível, pelas informações que tive, e uma segunda é o desastre que aconteceu com os ventos, né? Portanto, nós temos uma contingência dupla em Cuba, fazendo com que eu não tenha geração suficiente para atender a carga, e o que acontece é o que estamos vendo, né? Nessas imagens que estamos mostrando, de um caos completo, né? Sem luz, sem sinais, só, pelo que soube também, hospitais e alguns hotéis que têm gerador próprio, que estão conseguindo manter a luz acesa. E numa situação dessa, a gente sabe, como você bem falou aqui, né, dessa, como a energia elétrica é essencial. Mas num caso desse, que você tem quase uma questão humanitária num país com dificuldades econômicas, existe historicamente, ou mesmo existe uma entidade ligada a algum organismo internacional que veja essa situação de maneira mais atenta e para uma possível ação mais efetiva? Como é que funciona isso quando a gente está falando de energia, de água, desses itens essenciais em relação à participação de ajudas comunitárias? A gente sabe que não é fácil isso, mas de qualquer forma, queria saber de você, historicamente, se já houve ali mutirões de países para ajudar determinados países nessa situação e se tem alguém que olhe a partir de um organismo internacional próprio essa questão. Questões, Léo, de infraestrutura são questões delicadas, porque são sempre questões de médio prazo. Né? Você constrói uma usina hoje, se você planejar essa usina, ela vai demorar 5 anos para ficar pronta e vai durar 30 anos, vai atender a população os próximos 30 anos. Por isso que a gente precisa ter um governo, uma sociedade razoavelmente estável para consiga ter investimentos de longo prazo na infraestrutura. Quando chega numa situação como essa que estamos vendo em Cuba, é muito difícil de ter soluções de curtíssimo prazo.
Uma solução possível que foi aventada na época do nosso apagão, em 2001, era trazer barcos, né? Barcos que, com subestações que liguem no sistema e atendam parte da carga. Pelo que eu li nos jornais, já fizeram isso em Cuba, né? Tem barcos turcos chegando lá para alimentar, mas não vai atender a totalidade da carga. Certo? O que a gente precisa entender é que infraestrutura, né, coisas como água, luz, esgoto e tal, eu preciso de um sistema econômico, né, um sistema político confortável que garanta garanta o longo prazo para que a população possa ser atendida de uma maneira razoável. Eu preciso sempre ir aumentando os investimentos, que tudo indica não está acontecendo há bastante tempo em Cuba. Em relação ao Brasil, Ivan, ainda falando sobre esse apagão de São Paulo, as próprias críticas em relação à atuação da agência fiscalizadora, da própria empresa. A gente, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, teve né, essa privatização das empresas, mas a gente acaba como sociedade esperando que uma agência fiscalizadora, que é justamente essa ponte entre o Estado, entre a sociedade e as empresas, elas funcionem de maneira adequada. O governo começou muito crítico em relação à Enel, mas depois deu uma aliviada, tirou o pé ali do acelerador, né? A gente está em meio aí já a uma campanha final em São Paulo. O que é que resta para você do apagão em São Paulo da semana passada e o que é que a gente pode pensar para frente? Você toca, Léo, num ponto importantíssimo, né? Como eu falei, né, esses investimentos em infraestrutura, como uma distribuidora de energia, por exemplo, é um contrato que não é o governo que faz com a distribuidora, é o Estado que faz com a distribuidora, porque não é um contrato de 4 anos, é um contrato de 30, tá certo? Os governos e aquela empresa vai tentar atender da melhor forma possível o seu consumidor. É esse o espírito, né, da agência reguladora. Uma agência que, por definição, tem que ser independente do governo. Ela não pode ser capturada pelo governo, ela não pode fazer as coisas que o governo determina que ela faça. Ela tem que obedecer o que determina a lei e os contratos que ela assina com as empresas. Bom, dito isso, evidentemente, não tem dúvida que a culpada por esse problema todo é a Enel, né? É ela que tem que ser responsabilizada. Eu tenho certeza que os colegas da Agência Nacional, da ANEEL, vão ter a capacidade, né, de gerenciar ou eventualmente, né, num limite, né, mudar a proprietária dessa concessão se eles julgarem que ela não está atendendo minimamente. Mas o mais importante é isso. São contratos de longo prazo, contratos assinados por uma empresa, um Estado brasileiro, sob a supervisão de uma agência que, por definição, tem que ser independente e que tem que respeitar os seus contratos. Muito bem. Ivan Camargo, professor da UNB, reitor da Universidade de Brasília. Forte abraço para você, bom trabalho e até a próxima, Ivan. Muito obrigado aqui pela presença mesmo. Agradeço muito a sua atenção. Até uma próxima, Léo. Tchau. Pessoal, a gente agora vai falar com Guilherme Borges, que é meteorologista da Clima Tempo, também sobre Cuba, mas nesse caso sobre o furacão Oscar. Guilherme, como você está? Tudo bem? Guilherme, conta pra gente essa quantidade de furacão. É o período do ano? O que é que está por trás aí? Furacão Cuba, furacão nos Estados Unidos, na Flórida. Tudo bem com você? Muito obrigado aqui pela presença. Boa tarde, um prazer estar aqui contigo. Exatamente, a gente tem esse período que os americanos chamam, né, de temporada de furacões lá deles, e isso está sendo bem característico nessa época do ano e está sendo muito potencializada, principalmente pelas temperaturas, principalmente ali do Golfo do México, estarem em torno de 2 a 3 graus acima do que é comum para essa época, que já são bem quentes, né?
acima de 27 graus. Então, essa condição de temperaturas acima da normalidade favorece principalmente para a intensificação desses sistemas ali. A gente já teve o furacão Helene, teve o furacão Milton, agora a gente teve essa tempestade tropical Oscar, né? E então, essa condição de temperaturas mais quentes e uma condição especial também ali da região, né? Meteorologicamente falando, favorece principalmente para a formação desse tipo de sistema, que são extremamente prejudiciais ali para a região, como a gente viu ao longo dos últimos dias, certo? E aí, esse furacão, na semana passada a gente teve o Milton, agora o Oscar. Mais uma vez que eu acho curiosíssimo isso, Guilherme, quem é que dá o nome aos furacões e por que essa sequência de nomes? Então, os nomes são definidos pela Agência Nacional dos Estados Unidos, certo? Ela que define todo ano ela lança uma lista de nomes, né, com esses furacões e eles seguem criteriosamente aquela lista. Quando esse sistema ele se intensifica por uma escala, né, que passa, por exemplo, por uma tempestade tropical, ele já passa a ter um nome e isso é nomeado pela própria NOAA. Eles lançam e definem essa lista de nomes que vão ser ranqueados. A gente teve o Helene, depois veio o Milton e agora veio o Oscar, né? E isso tudo segue uma lista. No Brasil, para a gente ter uma ideia, quem nomeia esses sistemas, quando eles acontecem por aqui, é a Marinha do Brasil. Nos Estados Unidos é a Agência Nacional, né, deles que nomeia isso e tem uma lista pré-definida. No Brasil também existe uma lista pré-definida para esses ciclones quando eles acontecem no Brasil, principalmente ciclones tropicais e subtropicais, né? Mas a gente tem uma frequência muito baixa de ocorrência deles, não é nada comparado com os Estados Unidos. Ano a ano eles atualizam essa lista, todo início de ano eles lançam e falam como vão ser nomeados, porque eles têm essa temporada de furacões lá, né? E é bem frequente, bem comum, e já se tinha uma expectativa em torno dessa temporada, viu? Tudo bem, Guilherme Borges, muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. Um forte abraço para você, um bom trabalho. Obrigado, prazer estar aqui contigo.